Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou dando prosseguimento, melhor dizendo, à análise, do texto de Hebreus 13:4. E esse vídeo vai estar inserido na série, tá, na playlist Sexo Antes do Casamento é Pecado. Tá? Essa análise de Hebreus 13:4, ela faz parte da análise 3 deste tema. Entendeu? Então vão ser diversos vídeos falando sobre a relação do cristianismo e sexo, os conceitos de pecado, do que é certo e do que é errado, fazendo sempre uma análise cética, racional e lógica e concreta, e para estar mostrando para quem de repente está com uma pulga atrás da orelha sobre se o que a pessoa está seguindo ditamente como religião é uma verdade totalmente absoluta, se compensa para ela ou não, certo? Então, eu vou estar prosseguindo aqui na parte 3, tá? Esse vídeo aqui é a parte 3, beleza? Então já foi analisado aqui o texto em algumas versões, na parte 1. Na parte 2 foi abordado essa imagem aqui, tá? Que mostra a relação do sexo antes do casamento. Enfim, a pessoa que utilizou essa imagem utilizou uma relação de medo e culpa para incutar receio aos jovens dentro das denominações cristãs de não se relacionarem. Mas, poxa, será que um jovem não pode decidir quando que ele pode se relacionar ou não? Eu não estou aqui pregando sobre libertinagem, tá? Vou deixar bem claro isso. Eu não estou aqui falando que você deve ser libertino. Mas, poxa, se você tem o seu parceiro, a sua namorada, o seu noivo, se você ama essa pessoa, mas de repente não tem condição de contrair um matrimônio, porque hoje em dia casar vai dinheiro, demanda dinheiro. E para viver numa vida apertada, de repente, se casar para viver uma vida apertada, mirrada, a pessoa não vai conseguir ser feliz, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito particular de pessoa para pessoa. Então você tem o direito de analisar se você vai se relacionar, ter uma intimidade com o seu parceiro ou não. Lembrando, eu estou tratando sobre namoro e noivado, tá? E sobre o conceito de casamento. Eu não estou fazendo esse vídeo para você que quer se relacionar com uma pessoa aqui, outra ali, e ter diversos parceiros sexuais, tá? Eu não estou falando sobre isso, porque senão vai ter crente que vai chegar aqui no canal, de repente, tá vendo? Olha aí, ó, um incrédulo aí, uma pessoa que não é mais cristã, pregando imoralidade, pregando libertinagem. Não, nada disso, tá? Eu estou falando justamente sobre os exageros dos conceitos religiosos. É sobre isso que eu estou abordando nessa série de vídeos. Tá? Analisando de forma prática na Bíblia, de forma clara, utilizando várias versões, para que você que quer realmente aprender, venha ficar claro, cristalino, tá? Como água, o que você vai decidir para a sua vida ou não, em relação à sua fé, em relação ao seu conceito, pensamento religioso. Certo? Então, eu fiz análise sobre essa imagem e eu expus aqui algumas imagens tristes e meio chocantes para chegar perto agora de você que é moralista. Você é um cristão moralista, tá? Porque num debate entre um incrédulo, um descrente e um cristão, os argumentos para a existência de Deus, eles são concretos de certa forma. Eu não estou falando que não existe um Deus. Eu não estou falando que nós viemos do nada, do acaso, de forma alguma. Porém, se existe um Deus que intervém, né, pela humanidade, olha pelo mundo e cuida das pessoas, e especialmente aos crentes que vão na igreja e que dão um dízimo e toma a Santa Ceia ou participa da Eucaristia, né? Enfim, fazem parte de um grupo religioso. Então, alguns crentes se denominam protegidos por Deus, escolhidos, separados, são especiais. E alguns falam, por o fato de você ser especial, por o fato de Deus querer o melhor para você, você não deve no caso, tratando-se sobre a sexualidade, você não deve se relacionar antes de passar pela cerimônia de casamento religiosa, que é uma coisa instituída pela igreja, foi muito bem explicado aqui, não vou ficar repetindo. Mas para você que se acha que é um jovem, que segue a doutrina da sua igreja, não é a doutrina de Cristo, não é a Bíblia. Você não segue Bíblia, você segue igreja, tá? Você segue igreja.
Se você está preocupado com a vontade de Deus, se existe um Deus que está te observando lá de cima, vê se você está com pensamentos impuros na cabeça, de mulher pelada, de homem pelado, enfim, com desejo de praticar sexo e não é casado, ou às vezes de repente é solteiro, não tem ninguém, e você se sente melhor do que os outros jovens porque você é moralista, então vamos fazer uma análise do texto de Hebreus, do verso 1 ao 5, pela NTLH, tá? Eu expus essa imagem aqui, tá? Essa criança vítima da guerra, outras crianças aqui vítimas da guerra, vítimas da fome, justamente por causa disso. Para você que está preocupado em fazer a vontade de Deus e está com medo de desagradar a Deus, porque você conceitua Deus de acordo com a sua imagem, semelhança e seus interesses, por que Deus não olha também para essas crianças, principalmente criança, cara? Porque criança não escolhe onde nasce. Ah, mas você pode falar assim, poxa, tá vendo, essas crianças aí são frutos de relacionamentos sem fora de casamento. Não, existem crianças que nasceram dentro de um lar, uma estrutura familiar, mas devido à guerra, devido às catástrofes e desacordos políticos que ocorrem no país onde elas vivem, elas acabam sofrendo as consequências. E o que Deus tem feito por essas crianças? Até o momento, infelizmente, com tristeza no coração, eu falo, infelizmente nada. Porque um dia, assim como você, eu também criei num Deus que intervinha, que eu acreditava, no caso, intervir pela humanidade. Mas que esse Deus, ele não gostava, eu achava que esse Deus, se eu fizesse alguma coisa, que de repente não ia nem me prejudicar, nem prejudicar meu próximo, mas de repente não iria agradar ele. Eu ficava com medo de fazê-lo. Só que eu percebi que um dia esse ponto de vista era extremamente egoísta. Mas para você que é moralista, você que é jovem, você acredita que Deus está fiscalizando os teus passos, os teus pensamentos e os desejos do seu coração, vamos fazer uma análise aqui do texto de Hebreus, do verso 1 ao verso 5, e ver se você só está muito atento ao texto de Hebreus 4 ou se você está praticando a passagem dentro do contexto, certo? Então vamos lá. O verso 1 diz o seguinte: continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Você tem feito isso? Ou você acredita que você é um jovem especial, um jovem puro, um jovem que tem uma vida com Deus pelo fato de você não praticar sexo sem ser casado ou durante um namoro ou noivado? Mas você tem amado aos outros, tá? Aqui não se refere diretamente quem? Aos outros como irmãos em Cristo? Hein? Fica uma pergunta para você. Aqui, ó, verso 2 diz, ó, não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Aqui fala sobre anjos, tá? Eu não acredito em anjos. Anjos, para mim, na minha opinião pessoal, não existe. É uma concepção humana. Mas se você é cristão e crê na Bíblia, você vai crer em anjos, tá? Aí vem a questão, você recebe bem as pessoas que vão na sua casa? Hein? Ou você só sabe ser amigo com as pessoas dentro da igreja? Fica uma pergunta. Verso 3. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembre dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. E aí? Você tem se lembrado das pessoas que estão presas? Das pessoas que estão encarceradas? É certo que existem grupos cristãos que têm um trabalho evangelístico de levar, né, visitar quem está preso e tal. Mas não são todos, infelizmente é uma minoria. Embora também, infelizmente, isso está muito manjado, né? Hoje em dia, o cara que se converte dentro da cadeia, acho que de repente ele perde meio que a moral. Porque tá um negócio manjado. Antigamente o evangélico, o crente, ele tinha um respeito. A gente poderia confiar, né? Pô, fulano é evangélico, ele não faz coisa errada. Mas hoje em dia é o contrário. Os evangélicos e os crentes, em sua maioria, é que tem mais pisado na bola. E também você tem que se lembrar dos que sofrem. Esse sofrimento aqui, ó, sofre pode ser diversos fatores. A fome, a sede, frio, uma doença no hospital, uma pessoa que está acamada, visitar um velhinho, uma velhinha no asilo, visitar crianças no orfanato. Você, jovem, você tem feito um trabalho assim? Você tem preocupado com os outros ou você só tem colocado uma roupa bonita e indo na igreja para desfilar? Ou ficar observando a roupa, as atitudes dos outros irmãos e ficar se julgando melhor do que os outros? Qual que é a sua? O verso 4 aqui, ó, pela NTLH, diz assim, né, que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então esse texto aqui foi destrinchado, não precisa analisar de novo. E o verso 5.
Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. E aí? De repente tem muitos jovens que eles vão em algumas igrejas que pregam teologia da prosperidade e eles são moralistas. Falam que o sexo anal não pode, sexo oral também não pode, beijo de língua no namoro não pode, passar a mão na bunda da namorada não pode, passar a mão no peito, passar a mão nas costas não pode, enfim. Inventa diversas regrinhas, sem lógica, sem pé, sem cabeça, falando que aquilo não agrada a Deus e que não pode, e quem não faz isso e se conserva até o casamento é porque é de Deus, porque realmente tem o Espírito de Deus, ou sei lá, entendeu? Fala que diversos adjetivos que colocam a pessoa em cima de um pedestal imaginário. Só que você de repente é um jovem que pensa assim, mas vai numa igreja que prega a teologia da prosperidade. Olha que coisa bizarra. Você tem amor ao dinheiro. Você quer ser rico, você quer ser milionário, entendeu? Sendo que de repente às vezes você compra 2 pãozinhos francês e não tem coragem de compartilhar um pãozinho com uma pessoa. Ou seja, se você se enquadra nesse tipo de situação, se você está se adequando com esse vídeo, então é necessário que você tome um pouco mais de vergonha na cara, tá? E parar de ser hipócrita. E aqui por último, para finalizar, sobre o conceito de vontade de Deus, lembre-se que se você crê num Deus todo-poderoso e bondoso, e você não faz, você às vezes namora, você é noiva, você não pratica, não tem relação devido ao receio de desagradar a Deus, ou de repente se você é casado e tem receio de praticar um sexo anal, oral, ter mais prazer, enfim, uma vida mais à vontade sexualmente falando, porque você acha que Deus está lá no seu quarto te fiscalizando o tipo de relação que você tem, lembre-se também que esse Deus ele poderia resolver problemas mais importantes na humanidade, como as crianças vítimas da fome, das guerras, né, como o caso das crianças sírias, os refugiados, e até mesmo aqui no Brasil, né, tantos pais de famílias desempregados, pessoas acamadas com doenças incuráveis nos hospitais, pessoas morrendo abandonadas nos asilos, enfim. Eu creio que se existisse um Deus que intervisse sobre nós e ele fosse realmente bondoso, ele poderia sim se preocupar com a vida sexual dos crentes, mas antes disso ele resolveria problemas mais importantes do mundo, né, da humanidade, do que propriamente ficar preocupado com coisas que são da particularidade de cada pessoa. Espero que tenha gostado do vídeo. Desculpa a franqueza, desculpa o tom cético do vídeo, tá? Eu sou uma pessoa cética, eu sou uma pessoa aberta para a realidade, eu cansei de viver na ilusão e eu estarei produzindo outros vídeos com outras análises sobre referente a esse tema, tá? Da sexualidade, se sexo antes do casamento é pecado. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal, curta a nossa página no Facebook, Analisando a Fé pela Razão, tá? Eu quero mandar um abraço aí para o meu amigo Edgar, pelo apoio, pelos compartilhamentos nos grupos, a minha querida e amada Deia Rocha, também pelo apoio no Facebook, e também aos colaboradores da página Analisando a Fé pela Razão, ao Vitor e ao Jefferson. Um forte abraço a todos, em breve novos vídeos. Paz.